Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você aí na sua casa ou onde quer que você esteja bem, né? Hoje a gente está aqui juntos, eu, professor Lucas, com você, para a gente estudar um pouco algum material extra correlacionado à nossa aula número 6, né? Quando a gente vai falar de Baixa Idade Média, né? Essa aula extra aqui, ela vai entrar dentro do conteúdo de crise do século XIV, né? A crise enorme que começa em 1300 mais ou menos, né? Que vai assolar a Europa, como você viu, né? E vai colocar em crise o feudalismo, abrindo espaço para uma nova era, uma novidade histórica, né? Aí na história europeia, que a gente confunde muitas vezes com ocidental, que a gente chama de Idade Moderna, né? Então, a Guerra dos 100 Anos foi um dos fatores, junto com a fome, a peste negra e as revoltas camponesas, que vai compor a crise do século XIV, né? Que é uma crise que vai, então, como eu falei já, assinar um pouco a derrocada final do feudalismo, ok? Né? Abrindo espaço aí para instituições, formas de governo características da Idade Moderna, que começa em 1453, né? Essa guerra aqui, como você pode ver na data da Guerra dos 100 Anos, ela tem mais de 100 anos, né? Ela tem 117 anos, 116 anos aí, né? Se não me falha as contas de historiador, né? É uma batalha, né? São várias batalhas, desculpa, entre Inglaterra e França, e vamos descobrir então por que ela aconteceu, por que ela é importante na história da Baixa Idade Média e quais são as suas consequências, né, para França e para Inglaterra. Beleza? Então, vamos lá. Antecedentes da Guerra dos 100 Anos, suas causas e quem são os adversários e por que eles lutavam, né? Bem, por um lado a gente tem a Inglaterra, que já era um reino, já tinha uma dinastia real dos Plantageneta, certo? E do outro lado a França, que tinha a dinastia Capetinga, ou dos Capeto, beleza? O que está acontecendo ali no comecinho do 14, 1300, 1302, né? A Inglaterra, gente, diferentemente do que a gente imagina hoje, ela tinha algumas possessões, tinha alguns territórios no continente, né? A Inglaterra, que é uma ilha, né? Enfim, hoje a Grã-Bretanha, que é aquela ilha, né, afastada ali, tinha nesse período, né, algumas possessões na terra continental da Europa, principalmente no que hoje seria o norte da França, né, a região chamada Normandia, e no oeste da atual França. Tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar o mapa, vai ficar mais fácil. Né? O oeste da França chamada, a região chamada de Gasconha. Beleza? Então, start aí, né, do cenário é que a Inglaterra tem influência e às vezes ocupa até esses territórios, né, que hoje a gente chama ali de França, ok? Por outro lado, a dinastia real, né, da França não quer que os ingleses tenham esse domínio, né, em terras que eles julgavam que seriam de ordem dos franceses, do reino francês. Então eles querem diminuir a posse dos Plantageneta na região, né, que hoje a gente conhece como França. Na época não era França ainda, mas já tinha, né, os franceses já tinham um olho para essas regiões, tá certo? Em 1328 acontece um fato que vai precipitar um conflito. Né? O rei da França morre, Carlos IV, ele não deixa sucessores diretos. A sua esposa Isabel não pode, né, ser rainha pelas leis da época. Depois a gente vai ver muitas rainhas, inclusive rainhas muito poderosas, como Elizabeth I, enfim, né? Então o rei da França morre e o próximo na linha de sucessão seria quem? O rei da Inglaterra. Olha só. Por que isso acontece, professor? Porque, né, as famílias nobres elas se casam entre si. Né? Isso é uma coisa, né, muito próprio de estamentos sociais como nobreza. Né?
Então, os nobres não querem se casar com outras pessoas de outros estamentos, né? Senão você justamente poderia furar a lógica do estamento, né, entendeu? Então, um nobre casar com um camponês, por exemplo, isso jamais iria acontecer, ou muito dificilmente iria acontecer na Idade Média e ainda na Idade Moderna. Então, os nobres, eles, nas famílias, as dinastias acabam tendo relações entre si, inevitavelmente, até hoje, né, nas dinastias que ainda existem, é assim, né? Tanto é que o casamento lá da Meghan Markle com o príncipe, né, da Inglaterra é um escândalo em 2021, né, olha só. Mas fato é que as dinastias inglesas e francesas tinham se entrelaçado, assim como a de Portugal e Espanha, vocês vão ver também, é o mesmo caso, na mesma época, né? Então morre o rei da França e o sucessor mais próximo seria o rei da Inglaterra. Olha só que doideira, né? Durante 7 anos, o rei da Inglaterra até deixa que um outro possível sucessor suba, né? Que ele comece a aparecer. Esse, no caso, seria Felipe de Valois. Né? Se o Felipe de Valois virasse rei da França, ele iria abrir uma nova dinastia, né? Indo dos Capeto para os Valois, certo? No começo, Eduardo III ele vai deixando o Felipe, né, provar se ele pode ser rei. Eis que o Felipe de Valois ele meio que apunhala Eduardo III pelas costas, né, tentando fazer com que, forçando os ingleses a saírem da região de Flandres, que era controlada pela Inglaterra. Então Eduardo III muda de ideia e diz: não, eu quero o trono, né, das mãos de Felipe, e esse cara não vai ser rei da França porque eu não quero. Ele tentou, né, tirar os meus súditos da região de Flandres, que é uma região na época ainda inglesa, e então, se ele não quiser sair do trono, a gente vai ter que entrar em guerra. E foi a escolha de Felipe de Valois, e isso dá o start, então, da Guerra dos 100 Anos, né? Principalmente, então, gente, disputando essa região que eu estou falando aqui, que é Flandres, que é a atual Bélgica e Holanda, ou seja, é o norte da França um pouquinho mais a leste, um pouquinho mais na direita, né? Que é uma região muito rica, uma região de grandes cidades, de grandes burgos, de uma classe burguesa ascendente já na época. Lembrando você que a gente está falando de baixa Idade Média, então as cidades já estão crescendo há uns 300 anos já, a partir daqui da Guerra dos 100 Anos. Né? Uma região, então, que exporta tecidos, que produz muita lã, assim como a Inglaterra será num futuro muito próximo aqui. Beleza? Então, a disputa pelo trono francês, a disputa inicialmente por Flandres, uma região muito rica, é que causa a Guerra dos 100 Anos entre os Plantageneta e os Valois, entre Inglaterra e França. Uma guerra que vai durar mais 100 anos, vai causar a morte diretamente de 1 milhão de pessoas, quase, né? Indiretamente, muito mais, né? É uma guerra que vai ter junto dela a grande fome, vai ter junto dela a peste negra, tá certo? Uma guerra que vai desgastar muito as nobrezas, tanto da Inglaterra quanto da França, né? E a gente vai ver o resultado disso aí, uma guerra que vai deixar 5 gerações de reis de cada lado empenhados 100% nela, né, em guerras assim, batalhas, desculpa, espaçadas, longas, que duram anos, que morre muita gente, que parece que não vai acabar nunca, ok? Então aqui vejo uma imagem do Eduardo III, né, que parte para a guerra pelo lado da Inglaterra, e do outro lado aqui, né, um documento de época ilustrando, né, a dinastia dos Valois, aqui no caso, o pai do Felipe de Valois. Bem, esse é o mapa que eu falei para vocês da Guerra dos 100 Anos, né? Isso aqui é o momento, né, finalzinho lá, 1396, o finalzinho ali do século XIV, onde os ingleses estão mais avançados, eles vão retrair muito o seu domínio,
né? Veja aqui em cima, Flanders, né? Não sei se você está conseguindo ver aqui, a região que começa muito essa guerra, né? Então, a região de hoje seria a Bélgica e a Holanda, né? Veja aqui a Gasconha, um território que também era inglês e a partir do qual os ingleses vão avançando dentro do que, né, essa linha aqui toda é o que seria a França na época. Não era exatamente isso na época, mas era alguma coisa em torno dessa região aqui, era o reino da França. Então, a França vai sendo cercada pelos lados, né, aqui pela Inglaterra. No final, a França, inclusive, consegue invadir a Inglaterra, chega às portas de Londres, tá certo? Então, uma guerra que era por esse território, e esse território aqui, a Inglaterra, a França vai, né, do século XV para frente, né, de 1400 para frente, começa a empurrar os ingleses de volta para o mar, eles voltam para a Inglaterra, a França invade a Inglaterra consegue tirar os franceses do seu território e, no fim, os franceses acabam tendo que forçar os ingleses a assinar um tratado de pacificação, ok? Onde os ingleses perdem todos os territórios que eles tinham, né? Perdem a Flandres, perdem a Gasconha e acabam ficando, né, isolados. Quais são as razões da vitória francesa, professor? Em primeiro lugar, os historiadores, né, mais esses do History Channel, que adoram guerras e batalhas, né, colocam o uso da pólvora como essencial para a vitória francesa. A França consegue isolar a Inglaterra comercialmente, em dado momento ela não consegue mais comprar produtos de lugar nenhum, né, principalmente da rota da seda, né, que chega até a Índia. A França consegue manter os seus estoques de pólvora e vai usando ela para acabar com a cavalaria e com os encastelamentos dos ingleses, né? Uma tecnologia que acaba ficando até antiquada para a tecnologia da balística, né, e do uso da pólvora, okay? Tanto de fuzis, né, como de canhões, beleza? A França conta também com o fato de que a Inglaterra tem muitos mais conflitos dentro da sua dinastia, né? A Inglaterra passou por 2 guerras civis durante a Guerra dos 100 Anos, porque os nobres ali não se entenderam tão bem, e os burgueses também, como se entenderam na França. E, por fim, um dado interessante sobre uma figura histórica, um personagem histórico, é a liderança de Joana d'Arc durante aí uns 6 anos, né, na fase derradeira da guerra aí dos 6 anos. Né? Joana d'Arc era uma mulher de origem camponesa, se não me engano, que se alista no exército permanente dos franceses, que também os ingleses não tinham um exército permanente, os franceses já tinham, se alista, né, fingindo que é um homem, se descobre que ela é uma mulher, mas enfim, ela já é aí uma grande líder militar a essa altura. Ela vence batalhas importantíssimas já no fim da Guerra dos 100 Anos, se torna uma heroína, mas ela é capturada ao norte da França pelos ingleses, que levam ela à Inglaterra, onde ela é julgada, né, por um bispo francês, olha só, né, que estava traindo, digamos, a França e estava do lado dos ingleses, que condena ela à morte pela fogueira. Então ela é queimada em 1431, muito jovem, com 19 anos, e se torna um mártir da guerra, no finalzinho aí da Guerra dos 100 Anos, que vai, enfim, né, essa martirização de Joana d'Arc vai se transformar num símbolo muito forte para a França, para os franceses continuarem a batalhar, beleza? Por fim, gente, então vamos falar das consequências gerais da Guerra dos 100 Anos. A França vence, né? A primeira consequência eu já falei para você, é um isolamento inglês no território da sua ilha, até onde hoje ela é soberana lá, né? Por lado da França, acontece uma consolidação do absolutismo francês, né? A consolidação da Casa dos Valois ali,
né, os Valois aprovam o seu valor, olha só, né, rimou até, os Valois aprovam o seu valor, né, com todos os outros nobres desmobilizados ou cansados, né, sem tantos servos, devendo dinheiro, a Casa Real ganha poder, né, agora ela tem na mão um exército permanente que já tem 100 anos, mais 100 anos de experiência de guerra, então há uma consolidação do poder absoluto e centralizado na mão de um rei, e esse rei é da dinastia Valois, que vai ser uma dinastia que tem um caráter muito aristocrático e muito nobre. Né? Vai ser uma nobreza que vai ser muito opulenta, muito forte na França, e vai dominar ali a região muito em detrimento da classe burguesa. Isso aí vai durar até a Revolução Francesa, em 1789. Vocês vão ver isso aí mais para frente, ok? Por outro lado, claro, a derrota, né, da Inglaterra causa uma desmobilização, também uma desestabilização da dinastia Plantageneta. Isso abre uma terceira guerra civil, essa mais sangrenta ainda, a mais sangrenta de todas, chamada Guerra das Duas Rosas, entre duas casas que queriam disputar o poder que estava meio vazio com a desmoralização dos Plantageneta. Uma guerra de 30 anos, né, que acontece logo depois da Guerra dos 100 Anos, que vai contrapor as casas de York, o Duque de York, no caso, né, que é a casa dos York, nesse sentido, ela é representada por uma rosa vermelha, e a casa dos Lancaster, ou dos Lancaster, que é representada por uma rosa branca, daí a Guerra das Duas Rosas. Essa guerra vai terminar quando um York casa com uma pessoa de outra família, uma terceira família, os Tudor, com a anuência dos Lancaster. Né, o York não se casa com o Lancaster, você entendeu? A pessoa já está cansado de guerrear depois de 30 anos, mais 117 nas costas, tá certo? Então, enfim, os York vão se casar com os Tudor, né? No caso, Isabel, de novo, no caso do Henrique VI, mas aí os Lancaster vão, né, não estão nesse casamento aí, nesse romance, mas vão, né, falar, beleza, pode ir lá, casa e tal, né, com o Henrique VII, rei de Tudor, o primeiro rei de Tudor, né, então uma mulher dos York casa com um homem dos Tudor, o Henrique, e esse cara vai ser coroado Henrique VII, rei Tudor, que vai, né, num ato simbólico, fazer o seu brasão as duas rosas unidas. Né? A nova casa, a partir de 1485, na Inglaterra, uma casa que une os York e os Lancaster através dos Tudor, e ela tem, então, no brasão as duas rosas, beleza? A casa dos Tudor, gente, pela sua vez, é a casa do absolutismo inglês. O Henrique VII ele vai ter o apoio das duas maiores famílias da Inglaterra, tá certo? E vai construir uma dinastia também centralizada, também de poder absoluto, né, santificada pelo Papa, ali dando poderes muito grandes no Estado inglês. Ele é o cara, gente, né, que é pai, Henrique VII, é claro, né, do Henrique o quê? VIII, né, o seu sucessor Henrique VIII é o rei mais famoso aí no caso dessa linhagem, você já deve ter ouvido falar aí dele, né? O Henrique VIII ele foi tão poderoso no seu período, né, de governo, que dura até 1547, se eu não me engano, né, que ele vai criar a sua própria igreja, a igreja anglicana, para que ele possa se divorciar da sua esposa, que ele não gostava, né, casamento arranjado, e se casar com uma mulher quase plebeia, né, a Ana Bolena, que foi aí um escândalo na época dele, mas que permanece aqui para a gente como um exemplo do poder dos reis absolutistas, né, no caso desse rei, Henrique VIII, que vai fundar sua própria igreja aí dentro do processo das reformas protestantes, a igreja anglicana, né, que também outros chamam de presbiteriana. Tá certo? Beleza, gente? Então, a Guerra das Duas Rosas ela é muito importante aí, né, aí ao lado da Guerra dos 100 Anos, principalmente a Guerra dos 100 Anos, para a gente entender, né, a consolidação do absolutismo na França e na Inglaterra,
né? E o absolutismo, que é um sinal dos tempos da Idade Moderna, né? A centralização do poder contra a descentralização de poder medieval, né? Onde cada feudinho era dono do seu próprio nariz, a igreja aí, né, acima de todo mundo, né? Denominador comum, tá certo? A Idade Moderna não será mais assim. Será uma idade de reis, reis com seus reinos, né, os seus estados, com E maiúsculo, enfim, né, com o seu poder absoluto. Ok? Junto aí da nobreza e da burguesia, aí o rei absolutiza sempre negociando com essas duas classes. Tá certo? Então, gente, é isso por enquanto. A gente fica por aqui. A gente volta sempre aí com a próxima aula, com o próximo material extra. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.